Bom dia, Bom dia. Bom dia, Joana. Tudo bem? tudo bem com vocês? Também. Aqui prontíssimas para deslumbrar a audiência com informação que a Cristiana está aqui a trazer e o Marco, que virá se juntar mais tarde. Por isso, Carla, tu tens controlo das pessoas que entram, certo? Sim, Ou sim. seja, tu tens que dar permissão. Sim. Mas não está a entrar. Ok. Bom dia, Manuel. Bom dia. Olá, Bom dia. Bom dia. como está? Consegue-nos ouvir e ver? Perfeito. Ótimo. Estamos aqui a aguardar que as pessoas vão entrando e vamos ter hoje uma sessão de esclarecimento. Manuel, já vou já aqui, ou seja, aqui admitindo. Como estão a correr as coisas em Viana do Castelo? Neste momento estamos à espera que o tempo nos deixe ir para o mar, de maneira que é aquela contingência própria de quem trabalha em offshore. Estamos sempre dependentes do vento e das ondas, da altura, para podermos fazer, fazer alguns trabalhos. E houve algum recorde quebrado este ano com a altura das ondas? Não. Não. Este ano estamos a melhorar o sistema, estamos a melhorar o desempenho, mas ainda não estamos a testar em offshore, portanto, devemos esperar que isso venha a acontecer agora, a partir de março, abril, talvez. Fantástico. Vai tudo correr bem. Estamos agora aqui a admitir as pessoas. Portanto, bom dia a todos os que vão entrando. Entretanto, por defeito, a vossa câmara penso que está desligada, mas se quiserem ligar, olá Rita, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia. E a todos os outros que eu não consigo ver, estou vendo aqui os pop-up. Olá Débora, bom dia. Olá João, bom dia, penso que foi o João. Portanto, o Flávio também está connosco, o Gabriel, bom dia. Portanto, eu acho que está a entrar, Flávio. Olá, bom dia aos que estão a chegar, Catarina, Luísa, Henrique. Portanto, acho que podemos começar. Portanto, ainda há mais inscritos, mas vamos iniciar. Temos aqui, de facto, e as pessoas continuam a chegar. Olá, Eduardo, bom dia. Acho que podemos iniciar. Bem-vindos a todos. Hoje estamos aqui a iniciar um ciclo de eventos com um propósito muito prático, que é aqui apoiar as empresas no acesso e no sucesso do acesso ao financiamento público. Portanto, é um dos vetores importantes para aqui a transição energética sob a forma da inovação, da transferência de tecnologia para o mercado. Portanto, para transferir tecnologia inovadora para o mercado, precisamos de a desenvolver. E, portanto, hoje temos aqui uma primeira abordagem e eu vou, à medida que vou falando, vou partilhar também aqui a minha apresentação, que no fundo é um enquadramento que vamos fazer.
Temos aqui connosco hoje a Cristiana Leandro, que é o nosso contacto nacional para o programa Horizonte, os clusters 4 e 5, na energia, clima e ambiente. Portanto, a Cristiana vai-nos aqui ajudar hoje a tentar perceber um bocadinho melhor quais é que são as oportunidades para este ecossistema que estamos aqui hoje reunidos. Portanto, todos trabalhamos aqui em áreas que são transversais à transição energética, e o tema hoje é as energias renováveis, que vão muito mais do que só a geração, como sabem, mas que percorrem. E estou aqui a tentar perceber onde é que eu tenho a minha apresentação para irmos fazendo aqui. Agora, digam-me se estão a ver. Sim. Ok, perfeito. Só uma nota, o Marco, que irá hoje também estar connosco para falar um bocadinho sobre as tendências nesta área temática das renováveis. Portanto, o Marco é o diretor do EVEC. Ele teve um imprevisto e vai entrar um bocadinho depois. Portanto, estamos a avançar sem ele, mas ele irá chegar. Portanto, em termos de formato, e muito rapidamente, eventos tem aqui uma lógica de funil em 3 fases, ou seja, aqui a nossa abordagem é vamos tentar perceber melhor quais é que são os temas e os programas de financiamento e o que é que eles pedem em termos de... Estou aqui a ouvir, ok. Quais são os critérios de elegibilidade, esclarecidas as questões. Temos aqui a Cristiana também para nos dar aquela diferença. E isto é uma sessão aberta e, portanto, nós aqui estamos a ir ao nosso ecossistema. Eu acho que os meus headphones deixaram de funcionar. Conseguem me ouvir? Sim, sim. Estamos a ouvir bem, Andrea. Conseguem me ouvir? Sim. Sim. Vou ter. Como eu estava a dizer, e espero que me ouçam bem, eu vou falar um bocadinho mais alto. Depois, uma segunda fase, e a lógica de funil é, nesta sessão e durante os próximos dias, vamos recolher aqui interesse em entidades que queiram saber mais e que queiram, de alguma maneira, constituir aqui consórcios, eventualmente para responder a uma das oportunidades de financiamento que identifiquem. E, portanto, aqui esta segunda fase é um pouco mais intimista, onde aqui a associação irá procurar ajudar a encontrar os melhores parceiros. Portanto, não é só aquele parceiro cosmético típico, é o parceiro certo dentro de um consórcio que está a desenvolver uma determinada tecnologia e, possivelmente, aqui também o potencial consumidor, o off-taker, aquele que vai permitir demonstrar esta tecnologia ou fazer o piloto para que essa candidatura tenha aqui uma perspectiva de cadeia de valor. Numa terceira fase, depois de constituído o consórcio, nós vamos ligar a parceiros reputados do mercado que vos podem ajudar nos processos administrativos, a escrever a proposta, se assim o entenderem. E, portanto, aqui fazemos o round-up que nos parece ser aquilo que precisamos de trabalhar para ter uma candidatura de sucesso. E, portanto, este é o formato, 3 fases subsequentes, em lógica de funil, e aqui o objetivo é o apoio aos associados na criação de consórcios para candidaturas neste vertical, que é muito importante para o desenvolvimento tecnológico, como já tinha referido, que são o financiamento público. Muito focado aqui em programas europeus. Portanto, nós, em termos de feedback dos nossos associados, o interesse principal será em programas europeus. Portanto, será aqui o nosso foco.
Em termos de metodologia, nós temos estas sessões abertas de esclarecimentos. Nós vamos fazer uma sessão por mês e vamos focar em áreas temáticas. Portanto, estamos aqui a começar com a parte das energias renováveis. Em março iremos trabalhar aqui muito fortemente a descarbonização, portanto, trazer aqui as calls que são focadas no Clean Industrial Deal. Em abril vamos trabalhar a digitalização e aqui temos duas componentes. O Programa Europa Digital, onde aqui vai permitir fazer escalar a tecnologia, e também toca a parte dos data spaces e inteligência artificial para edifícios e cidades. Portanto, é um programa aqui bastante redondo que pode servir a várias tipologias de associados. E depois vamos também trabalhar o programa LIFE, que é um programa bastante... em algumas coisas é similar, mas tem algumas diferenças com o Horizonte, e aqui muito na parte de digitalização de serviços. E em maio vamos aqui trabalhar o Innovation Fund. Portanto, o Innovation Fund é um instrumento com potencial gigante para realmente escalar aqui as tecnologias. Estamos a falar de bilhões de euros que estão disponíveis, mas tem aqui os seus desafios e, portanto, queremos também trabalhar especificamente este programa. Em termos da segunda fase, que é o matchmaking, aqueles eventos onde nós vamos falar um a um e aqui a associação vai tentar ajudar na curadoria para os melhores consórcios. Em fevereiro fazemos esta recolha de interesses. Em março, paralelamente, ao evento que vamos fazer de descarbonização, à sessão de informação, vamos trabalhar aqui os consórcios que vieram agora desta sessão e por aí fora. Em termos de... Vou passando. Em termos da agenda da sessão, no fundo aqui para enquadrar, temos aqui o enquadramento deste tema que é Global Leadership in Renewable Energy. Portanto, temos connosco o prazer de ter a Cristiana Leandro como delegada e ponto de contacto nacional do Horizonte Europa, na área de clima, energia e mobilidade. Portanto, aqui a Cristiana vai nos dar 30 minutos aqui de conhecimento de dentro para nos ajudar a conhecer, mas também a perceber até que ponto é que será interessante para vocês fazer a escolha de qual call ou de quais oportunidades. Depois, em termos de tendências de mercado, tendências de inovação, iremos ter o Marco, que é o diretor do EVEC, que nos vai fazer aqui a apresentação relativamente a esta área temática. Depois, nós vamos ter aqui 2 pitches que me parece que são bastante interessantes porque se complementam. Portanto, vamos ter aqui um pitch de uma startup inovadora que está a desenvolver tecnologia e que procura oportunidades de consórcio para ajudar aqui estas candidaturas. E depois temos o pitch de uma grande empresa que oferece, que não desenvolve tecnologia, não é a missão deles, mas que aqui oferece oportunidades de demonstração, de pilotos, de apoio e de conhecimento também. E depois acabamos com o Questions and Answers, aqui um bocadinho rule of the game. Se tiverem alguma questão, por favor, levantem a mão. E nós damos depois aqui a permissão para o som. Ou, em alternativa, podem colocar as vossas questões na caixa de conversa. Entretanto, o tempo é of essence, não é? Como se costuma dizer, aqui só para vos mostrar quem é que são os pitches. Portanto, a ordem será o Tiago da Verdante e depois a Rita Paletra da Motengil Energia. E se houver alguma questão que já tenham, vão colocando no chat ou na conversa, e tenho aqui os meus contactos. Aquilo que vos pedimos é, no final da sessão, se quiserem trabalhar esta segunda fase, falem connosco, mandem-nos um e-mail, telefonem, aquilo que vocês precisarem, nós estaremos cá para vos ajudar. E, portanto, eu vou parar. Portanto, agora eu passaria aqui
o stage para a Cristiane. A Cristiane tem a Obrigada. apresentação. Podem só confirmar que estão a ver e ouvir bem? Sim, Cristiane, está ótimo. Sim. Ok, muito obrigada. Obrigada, Andreia. Bom dia a todos. Meu nome é Cristina Leandro, como já foi dito, trabalho na Agência Nacional de Inovação, dentro da Unidade de Programas Europeus de Investigação e Inovação, onde somos basicamente responsáveis por acompanhar e representar Portugal em Bruxelas para o Programa Horizonte Europa e o Programa Europa Digital. Eu, em particular, acompanho a área do clima, energia e mobilidade. Hoje a apresentação vai ser muito focada na energia, como a Andreia falou, mas também deixo aqui os meus contactos e é um prazer estar aqui convosco. Estou a dispor para quaisquer interações futuras que entendam relevantes. Para quem não está familiarizado com o Horizonte Europa, tenho só aqui alguns slides de contexto. O Horizonte Europa é o maior programa público de investigação e inovação. Começou em 2021 e vai terminar em 2027. E tem a seguinte estrutura: tem três pilares. O primeiro pilar dedicado à excelência científica, o segundo pilar dedicado aos desafios globais e à competitividade industrial europeia, e o terceiro pilar da Europa Inovadora. Durante os 7 anos, a Comissão Europeia dedicou 95,5 mil milhões de euros para financiar atividades que respondem a estes temas, a estes desafios, por assim dizer. E para além não é para além. Portanto, a sessão de hoje vai ser muito focada na área de energia. As oportunidades de financiamento para a área de energia estão muito concentradas no pilar 2, dentro do cluster 5, como podem ver aqui na barrinha do meio. Este pilar, para além das oportunidades dos clusters, tem também outras iniciativas europeias, como são as missões europeias ou as parcerias, que têm depois oportunidades de financiamento em programas de trabalho separados. E daí eu estar a salientar isto, porque é importante saberem que não vão encontrar estas oportunidades no programa de trabalhos do Cluster 5, por exemplo, se estiverem à procura de oportunidades no hidrogênio. Vocês veem aqui uma lista muito grande de parcerias do Horizonte Europa por áreas. Só no Cluster 5 nós temos 11 parcerias diferentes e estas sinalizadas aqui a laranja são aquelas que têm programas de trabalho à parte. Hoje vou também focar aqui muito brevemente as oportunidades do hidrogênio, que estão concentradas na parceria Clean Hydrogen Joint Undertaking, mas sem querer complicar muito, eu depois à frente vou explicar um pouco mais onde podem encontrá-las. Antes de entrar nas oportunidades de financiamento propriamente ditas, gostava só de vos mostrar como é que tem sido a participação de Portugal no programa Quadro. Vocês veem aqui um gráfico com barras a crescer, o que é bastante bom. Portanto, nós temos Portugal e as entidades nacionais têm tido uma participação crescente desde o sexto programa Quadro até o atual Horizonte Europa, o que mostra realmente aqui uma capacidade e uma maturidade bastante a evoluir e a crescer, o que é ótimo. Só nos primeiros 4 anos do Horizonte Europa as entidades nacionais conseguiram captar mais do que o financiamento captado em todo o Horizonte 2020, por exemplo, que decorreu de 2014 a 2020. Para 2025 os resultados ainda são muito pequeninos, podem ver ali a barrinha a vermelho, porque ainda faltam muitos resultados a sair para 2025, portanto estes dados não estão atualizados, mas esperemos que a barra cresça consideravelmente. Agora vamos afunilar um bocadinho para o ecossistema das renováveis, que foi aquilo que eu fui brifada para vos falar hoje. E nós, através dos dados que recebemos enquanto delegados nacionais ao Programa Horizonte Europa, podemos fazer aqui uma análise estatística. Vou-vos já dar aqui 2 exemplos, mas é o tipo de informação que nós temos e podemos partilhar convosco se vocês acharem relevante. E aqui vocês veem um gráfico do financiamento captado por país e a taxa de retorno de cada país. Sem surpresas, a Alemanha, a Espanha e a Itália aparecem aqui como os 3 países que mais financiamento conseguem captar na área das energias renováveis. Portugal surge aqui em 12º lugar, mas com uma prestação bastante boa e muito acima, não é muito acima, mas acima da média nacional. Só para terem uma noção, a taxa de retorno para Portugal em todo o Horizonte Europa é de 2,2% e na área das renováveis nós temos uma taxa de retorno de 3,3%. Portanto, é uma área onde realmente Portugal tem um destaque bastante positivo no contexto europeu.
com os dados que nós recebemos, nós também conseguimos ver, por exemplo, as entidades que mais participam e que mais financiamento captam no setor das energias renováveis. E isto pode ser uma informação relevante para vocês quando estão, por exemplo, a pensar em montar o vosso consórcio para responder a um determinado tópico. Como a Andrea há pouco estava a falar, numa fase subsequente, este é o tipo de informação que nós temos e podemos partilhar convosco, seja para a área das renováveis, seja para outra que vocês entendam relevante. Aqui, nos 4 primeiros anos do Horizonte Europa, vemos realmente que a Fraunhofer com um grande destaque, que consegue quase 40 milhões de euros na área das renováveis, mas a Fraunhofer, como sabemos, é uma instituição muito grande, um polvo, não é? Mas aparecem também entidades muito interessantes aqui, como o Sintef, por exemplo, ou mesmo uma grande empresa como a Siemens, a ter aqui uma participação bastante considerável na área das energias renováveis. No que toca a Portugal, como referi, nós temos tido uma participação muito significativa nesta área. Portugal já captou nos 4 primeiros anos quase 71 milhões de euros, participa em mais de 100 projetos e temos uma taxa de sucesso a nível de submissão de propostas acima da média europeia, 17%. Já chega de contexto, vou agora entrar um pouco, dar-vos aqui realmente o que é que vocês podem encontrar dentro do cluster 5 para a área das energias renováveis. Este cluster agrega, como vocês podem ver aqui, as áreas do clima, energia e mobilidade, e é importante perceberem que há um enquadramento político muito relevante no Horizonte Europa em todas as oportunidades que caem dentro daquele pilar 2 que eu há pouco falei. É uma lógica muito top-down e a Comissão Europeia usa o Horizonte Europa para financiar atividades de investigação e inovação que de alguma forma vão contribuir para nós alcançarmos metas que são estabelecidas em estratégias europeias, em planos de ação europeus que são relevantes para o setor. O conhecido Clean Industrial Deal, ou o Net Zero Industry Act, ou o REPowerEU Plan, são tudo iniciativas muito relevantes e que nelas vão ter lá uma secção dedicada à investigação e inovação e que depois se refletem naquilo que são as oportunidades de financiamento que vocês encontram no Horizonte Europa. E é importante termos sempre em mente estas iniciativas e que as atividades que nós vamos propor no âmbito dos tópicos que estão ao concurso, obviamente, são alinhados com as nossas estratégias, das nossas entidades, as estratégias de investigação e inovação, mas também vão responder e devem responder a este enquadramento político europeu. Todos os clusters são divididos por o que a Comissão chama de destinations, que são uma espécie de sub-áreas. No cluster 5 nós temos 6 destinations, 3 delas são dedicadas à área de energia, que é a Destination 2, maioritariamente focada no armazenamento de energia, portanto baterias, a Destination 3, muito focada na produção de energia e na digitalização nas redes, nos sistemas de redes, e depois a Destination 4, mais na parte de utilização de energia, com um grande foco, por exemplo, no desenvolvimento de soluções para o ambiente construído ser mais energeticamente eficiente, por exemplo. Hoje nós vamos fazer um zoom-in na Destination 3 do Cluster 5 e ainda um zoom-in na parte de energias renováveis do Cluster 5. A Comissão já publicou aquilo que são as oportunidades de financiamento para os próximos 2 anos. Nós estamos a falar do Programa de Trabalhos 2026-2027, que será o último Programa de Trabalhos do Horizonte Europa, portanto, em 2027 chegamos ao final deste Programa Quadro. Para a área de energia, estão previstos 33 tópicos com mais de 700 mil euros para financiar estas atividades, cerca de metade são para as energias renováveis. Importante terem em mente o calendário, como é que isto vai, como é que vocês podem planear o vosso trabalho. Como referi, o Programa de Trabalhos foi publicado em dezembro de 2025, os primeiros tópicos fecham já a 31 de março, se ainda não estão a olhar para estas oportunidades e a preparar propostas, diria que já é um pouco tarde, porque estamos a meio de fevereiro, mas temos oportunidades muito interessantes a fechar em setembro e dezembro, e depois repete-se este calendário para 2027. Portanto, é destas que eu vou aqui passar a falar à frente. Eu peço desde já desculpa por esta tabela horrível que não se devia apresentar em nenhuma apresentação online, mas o objetivo desta tabela e da seguinte também é mais para consulta futura e menos para percorrer, porque seria muito aborrecido vocês estarem a ouvir falar de todos estes tópicos. Eu queria só aqui
passar duas mensagens. Em 2026 nós vamos ter 8 tópicos dedicados às energias renováveis, a concurso. Temos aqui alguns tópicos com um âmbito bastante lato e onde vocês têm têm oportunidade para se meter aqui ideias onde a Comissão não é prescritiva naquilo que pede, como é, por exemplo, aqui o segundo tópico está na segunda linha de Next Generation of Renewable Energy Technologies. Normalmente os tópicos são mais prescritivos, neste caso não é, portanto dá aqui espaço para explorar novas ideias, mas depois tem um tópico muito grande para a energia eólica, também tópicos para desenvolvimento de tecnologias de combustíveis renováveis e ainda oportunidades na área do solar fotovoltaico. Em 2027 temos novamente 8 tópicos a concurso, aqui um tópico também dedicado ao setor aos combustíveis renováveis, também tópicos para o solar fotovoltaico, mas aqui onde a Comissão já pretende projetos que desenvolvem tecnologias com maturidade tecnológica mais elevada do que os de 2026, e depois um tópico dedicado à energia dos oceanos, que é este que eu vou particularizar e vou falar um bocadinho mais, que é aqui este tópico de Wave and Tidal Energy Systems. Porquê é que eu decidi falar sobre este tópico? Porque este tópico é um pouco diferente daquilo que tem aparecido no programa de trabalhos do Horizonte Europa até à data, se vocês estão familiarizados com as RIAs e as IAs e as CSAs, que são as principais tipologias de projeto que a Comissão lança, mas neste programa de trabalhos a Comissão Europeia decidiu inovar e lançar aquilo que eles chamam um Set Plan Flagship. Para quem não sabe o que é o Set Plan é um fórum europeu de discussão de tecnologia do setor energético que junta à volta da mesa a Comissão Europeia e os Estados-membros para definir prioridades de investigação e inovação na área do setor, na área da energia. Na sua organização, o Set Plan tem também grupos de trabalho temáticos, onde estão, por exemplo, abordados a energia dos oceanos, a energia eólica, os combustíveis renováveis, as baterias, as redes elétricas, etc, etc. São 15 grupos de trabalho, só para terem uma noção, onde há um forte envolvimento das plataformas tecnológicas europeias, as conhecidas ETIPs, e também os grupos de trabalho da European Energy Research Alliance. Portanto, há um grande lobby europeu de todos estes atores, Estados-membros, Comissão, que definem um pouco as prioridades para diferentes áreas. E a Comissão Europeia decidiu usar o trabalho que é feito nestes grupos de trabalho em 3 áreas: Ocean Energy, eólica e combustíveis renováveis, para introduzir 3 pilotos no programa de trabalhos 2026-2027, os tais Set Plan Flagships, e usar o Horizonte Europa como ferramenta para implementar então alguns destes planos de ação. Neste caso, deste tópico focado em Innovative Technologies to Improve Wave and Tidal Energy Systems, o objetivo do tópico é desenvolver e demonstrar sistemas de energia das ondas e das marés que sejam economicamente viáveis, capazes de operar em sistemas adversos, minimizando, obviamente, o impacto no ambiente e na biodiversidade. E, no final das atividades do projeto, o objetivo é levar as tecnologias o mais perto do mercado possível, que estejam prontas para ser adotadas pelo mercado, por assim dizer. Este tópico tem também outra particularidade, como podem ver, tem um orçamento muito grande, de 43 milhões de euros, e só vai ser financiado um projeto, mas está previsto que o consórcio ganhador lance lance mini-concursos portanto, o próprio consórcio vai lançar mini-concursos para atribuir financiamento via o que a Comissão chama de Cascading Fund ou Financial Support to Third Parties, daí vocês verem ali aquele acrónimo FSTP, para subcontratar, mais ou menos, não é subcontratar, mas podemos, assim, entre aspas, entender dessa forma, atividades de investigação e inovação desenvolvidas por outras entidades que não fazem parte do consórcio original, mas que contribuam para os objetivos do projeto e estejam alinhadas com os objetivos do projeto. Estas atividades de FSTP, de Financial Support to Third Party, estão alinhadas com
3 desafios que o projeto ganhador vai ter que lançar. Portanto, a Comissão Europeia já definiu no texto deste tópico que o projeto vai ter que lançar 3 desafios, baseados em atividades de investigação e inovação, obviamente, e que são estes 3 que vocês veem aqui. O primeiro, que é o Breakthrough Challenge, que tem como objetivo desenvolver novas soluções, novas ferramentas, novo conhecimento para aumentar a competitividade do setor da energia das ondas e acelerar a implementação destas tecnologias. E o consórcio pode atribuir até 3 milhões de euros da contribuição que recebeu para financiar essas atividades. Depois tem que lançar ainda um desafio de validação, o Validation Challenge, que tem que apoiar ações de validação das tecnologias, ferramentas, das soluções inovadoras em ambiente laboratorial ou ambiente relevante, que foram desenvolvidas no projeto ou que tenham sido desenvolvidas por projetos anteriores, sejam eles europeus ou nacionais ou outros, e tem até 6 milhões de euros para financiar estas atividades. E depois, no terceiro desafio, que é o desafio de demonstração, espera pretende-se que o consórcio que vai ganhar este tópico realize atividades de demonstração até um nível de maturidade tecnológica 7, em linha com as prioridades e as metas de investigação e inovação desenvolvidas ou definidas pelo aquele grupo de trabalho do Set Plan que eu vos falei há pouco, o grupo de trabalho de Ocean Energy. E assim contribua para acelerar a adoção de inovação pela indústria em grande escala destas tecnologias. Portanto, no caso do desafio de inovação, o Breakthrough Challenge e o Validation Challenge, estas atividades podem ser desenvolvidas ou pelo consórcio que vai ganhar o projeto, ou por atividades via FSTP, Financial Support to Third Parties. Portanto, o consórcio pode lançar estes tais concursos e qualquer entidade que não faça parte do consórcio original, em formato de monobeneficiário ou multibeneficiário, pode concorrer para responder a estes desafios. Ao contrário, o desafio de demonstração tem que ser implementado exclusivamente pelo consórcio principal. Portanto, se estão interessados nos desafios de demonstração, vocês têm de garantir que estão no consórcio ganhador deste projeto. Este projeto é muito diferente do que normalmente a Comissão lança e vai-se replicar exatamente também para o setor da energia eólica, por exemplo, que adota uma metodologia muito parecida. Já estou aqui a esticar um bocadinho no tempo, mas eu não vos queria deixar de falar das oportunidades do hidrogênio. Como disse há pouco, 99% de todas as atividades promovidas a nível europeu e do financiamento atribuído para o hidrogênio são via esta parceria, a Clean Hydrogen Joint Undertaking, que é uma parceria público-privada entre a Comissão Europeia e as associações Hydrogen Europe e Hydrogen Europe Research, que definem em conjunto, lançaram em 2021 a Agenda de Investigação Estratégica e que serve como base depois para todos os programas de trabalho que são lançados. Para 2026 já foi lançado o concurso, abriu no final de janeiro de 2026, todos os tópicos fecham a 15 de abril de 2026 e basicamente vão estar 21 tópicos a concurso, com um orçamento de 105 milhões de euros, que estão muito alinhados com aqueles que são os pilares definidos na Agenda Estratégica de Investigação e Inovação desta parceria, que são a produção de hidrogênio renovável, o armazenamento e distribuição, os setores finais de utilização, seja transporte ou heat and power, e depois os vales de hidrogênio. Só a título de exemplo, deixo-vos aqui uma tabela com a listagem dos tópicos, por exemplo, que vão estar a concurso para a produção do hidrogênio renovável. Vão ser 6, muito focados, lá está, no melhorar a tecnologia, que seja mais eficiente, tudo que diga respeito à produção de hidrogênio para um objetivo final, reduzir o custo, que é basicamente um dos grandes bottlenecks de uma maior adoção desta tecnologia no mercado. Eu, se calhar, parava agora, porque acho que já devia ter muita informação. Não sei se alguém tem alguma questão antes de avançar para a segunda parte da minha apresentação. Portanto, para relembrar, se tiverem alguma questão, levantem a mão ou podem colocar aqui na conversa que nós tentamos passar essa informação. Portanto, Ok, por então, se agora... não há nenhuma questão. Então posso seguir? Sim. Depois, se calhar, no final, abrimos aqui a oportunidade.
Pronto, eu estruturei então a minha intervenção em duas partes, como tinha sido combinado com a Andrei, uma parte mais focada nas oportunidades de financiamento, onde espero vos ter dado aqui uma noção do potencial que existe, e depois uma segunda parte sobre algumas dicas e ferramentas de apoio à submissão de propostas. O meu objetivo para esta sessão de hoje é não só dar-vos conhecimento destas oportunidades, mas também convencer-vos de que este é um programa que realmente vale a pena concorrer. O Horizonte Europa é um programa muito competitivo, é verdade, mas para quem gosta de futebol, e muitas vezes já devem ter ouvido, que é a Champions League do futebol, não é? E é realmente um programa muito interessante para explorar, onde vocês têm acesso a conhecimento, acesso privilegiado a dados e investigação e inovação daquilo de ponta, daquilo que se está a fazer do melhor a nível europeu. É uma forma de vocês também expandirem a vossa rede de contactos e construir novas colaborações com outras entidades, seja a nível nacional, seja a nível europeu. É uma forma de vocês mostrarem o vosso trabalho e, especialmente, por exemplo, para coordenadores de projetos, têm uma grande visibilidade junto à Comissão Europeia e não só, são recorrentemente convidados para apresentar os projetos e tudo aquilo que as atividades e os outputs que o projeto alcançou, e nós acreditamos que é um programa que gera real impacto, não só na nossa economia, mas também na sociedade, através de todas as atividades que são desenvolvidas. Quem é que pode concorrer ao Horizonte Europa? Todas as entidades portuguesas, obviamente, nós somos Estado-membro da União Europeia, portanto todos os Estados-membros são elegíveis, e também uma lista que tem vindo a crescer consideravelmente de países associados ao Horizonte Europa. Ainda esta semana recebemos a notícia de que o Egito, por exemplo, concluiu recentemente o processo de associação ao Horizonte Europa, e portanto é um programa muito aberto à cooperação, não só à cooperação europeia, mas também à colaboração internacional, e é muito aberto a essa colaboração. Normalmente, quando nós estamos a falar de projetos dentro do Pilar 2, naquela lógica de desafios globais e lógica top-down, nós estamos a falar de grandes projetos internacionais de investigação e inovação, que têm uma duração típica, mas que isto não está definido em lado nenhum, vocês podem definir uma diferente, mas tipicamente tem uma duração entre 36 a 48 meses. Normalmente são consórcios grandes, o critério de elegibilidade mínimo é de 3 parceiros, de Estados-membros e países associados, mas normalmente, dado o orçamento alocado a cada projeto e a ambição descrita no tópico, os consórcios são bastante maiores do que 3 parceiros. O importante é que vocês, quando escrevem propostas, tenham noção que elas têm que ser ambiciosas e inovadoras. As tipologias de ações que a Comissão mais usa dentro do Pilar 2 são estas 3. Há pouco vocês viram nas tabelas que eu apresentei com a listagem dos tópicos estas siglas, RIAs, IAs e CSAs. Isto não são mais do que as tipologias de ação que a Comissão Europeia normalmente usa. As ações de investigação e inovação, que têm taxas de financiamento de 100% para todo o tipo de entidades e que são basicamente usadas quando nós queremos gerar novo conhecimento, desenvolver novas tecnologias, e testar conceitos em escala editorial, pequenos protótipos. Portanto, estamos sempre a falar de projetos que vão a níveis de TRL entre 2 e 6. TRL, estamos aqui a falar, obviamente, da maturidade tecnológica. Depois temos as ações de inovação, as IAs, que têm uma taxa de financiamento até 70% para entidades privadas, sendo que para entidades non-profit continua a ser uma taxa de financiamento de 100%, e aqui o objetivo é já incluir protótipos, testes, atividades de demonstração, conduzir pilotos e validação de larga escala. Portanto, já levar a tecnologia já quase pronta para a adoção no mercado. Portanto, estamos a falar, obviamente, de níveis TRLs mais elevados, que podem ir de 6 a 8. E depois temos os projetos mais pequeninos, que são as ações de coordenação e suporte, as CSAs, que têm taxas de financiamento de 100% e que são para apoiar os objetivos do Horizonte Europa. Portanto, estão excluídas atividades de investigação e inovação neste tipo de tipologia de ações e que são maioritariamente para atividades de networking ou para produzir recomendações de política pública, etc. Gostava de partilhar aqui convosco algumas dicas e aquilo que nós achamos que é absolutamente crítico para terem uma proposta bem-sucedida no Horizonte Europa. E começa por identificar o tópico certo e interpretar o tópico.
é muito importante vocês perceberem que a lógica destes projetos é uma lógica destes oportunidades de financiamento que a Comissão lança dentro do Pilar 2 e do Cluster 5 e da Clean Hydrogen Joint Undertaking, é igual, é uma lógica top-down, ou seja, vocês têm, quando escrevem a proposta, escrever numa lógica de propor atividades que respondem a tudo aquilo que é pedido no texto do tópico, e não o seu contrário, porque não podem simplesmente adaptar uma ideia que tenham a um tópico que é bastante prescritivo na maioria dos casos. Portanto, é muito importante fazer esta interpretação e encontrar o tópico certo. Onde é que vocês podem encontrar esta informação e todos os tópicos? É no portal da Comissão Europeia, o Funding Intenders Portal, onde vocês podem fazer uma pesquisa por palavras-chave para encontrar os tópicos do vosso interesse, ou mesmo procurar nos reference documents todos os programas de trabalho em formato PDF, onde encontram a descrição de todos os tópicos, informação sobre o orçamento por tópico, informação sobre o orçamento por projeto, tipologia de ação, TRL esperado, etc. Depois, começar o mais cedo possível. Há pouco eu falei que temos prazos de submissão já em março. Se estiverem a pensar agora em concorrer a um tópico de março, é pouco tempo. Se falarem com pessoas que já submeteram propostas do Horizonte Europa e tiveram propostas financiadas, normalmente as pessoas começam com 5, 6 meses de antecedência a trabalhar numa ideia, num concept note, na construção do consórcio, etc. É também muito importante conhecer as regras do jogo e o jargão que é usado nestes documentos e nestes tópicos pela Comissão Europeia. E vocês podem encontrar tudo isto em documentos que a Comissão Europeia disponibiliza, nomeadamente o Guia de Programa do Horizonte Europa, onde é explicada toda a terminologia e tudo aquilo que é esperado, algumas obrigações que vocês têm de cumprir nos vossos projetos no que diz respeito à disseminação e exploração dos dados, ciência aberta, integração de ciências sociais e humanidades quando é o caso, quando se justifica, etc. Tudo isto está neste guia aqui que eu deixo linkado e que depois partilharei com a Andreia, que pode circular a apresentação por todos os inscritos, para consultarem. E também importante consultarem, conhecerem o formulário de candidatura e perceberem aquilo que é esperado de vocês e o que é que vocês vão ter que responder. Igualmente importante saber como é que a vossa proposta vai ser avaliada. Ou seja, vocês é bom porem-se também no papel do avaliador e perceberem como é que o avaliador vai ler a vossa proposta e onde é que ele vai tentar encontrar aquilo que procura para depois produzir um relatório de avaliação. Vocês, para quem não sabe, todas as propostas do Horizonte Europa aqui do Pilar, do Pilar 2 são avaliadas com estes 3 critérios: o critério de excelência, o impacto e implementação, de 0 a 5. Portanto, o avaliador vai estar à procura, na vossa proposta, no critério de excelência, de perceber se os vossos objetivos são claros, são pertinentes, se respondem àquilo que é pedido no texto do tópico, se vão para além do estado da arte, se têm uma metodologia que é clara, se respondem à questão da dimensão de género e às práticas de ciência aberta, etc. E tudo isto tem que estar muito bem explicado e fundamentado na secção 1 da parte B da proposta. Depois o impacto também vocês no texto do tópico vocês vão encontrar o que a Comissão chama de expected outcomes, que são solicitados, e aqui vocês têm que explicar como é que a vossa proposta responde àqueles expected outcomes e têm que sustentar essas afirmações. Não podem simplesmente dizer que vocês vão, por exemplo, aumentar a eficiência de uma tecnologia em 30%, mas sem dizer como e sem serem convincentes de como é que o vão fazer, não é? Tudo isto os avaliadores vão estar à procura e quão mais claros vocês forem na vossa proposta a explicar isto melhor, porque facilitam a vida ao avaliador e é muito mais ao facilitar também, digamos que há uma predisposição da parte do avaliador também para continuar a ler a proposta em bom espírito. E depois toda a parte de implementação, onde vocês vão ter que descrever o vosso plano de trabalho, os work packages, os deliverables, os milestones, descrever o consórcio, as capacidades e as competências de cada participante e como é que todos os participantes trazem competências complementares uns aos outros para responder então às atividades propostas. Podem também consultar, toda esta informação está nos anexos gerais e podem também ter acesso ao formulário do avaliador, que ele vai ter que responder e às vezes é muito útil ter este formulário ao lado da nossa proposta e ir fazendo tico para perceber se realmente a nossa proposta está a responder a tudo aquilo que o avaliador vai estar à procura.
Por último, é encontrar os parceiros corretos para responder a estes desafios. Esta é uma das perguntas que nós mais recebemos da comunidade, é como encontrar um consórcio que está a preparar uma proposta, ou como encontrar os parceiros corretos. Existem variedíssimas formas e ferramentas, eu diria, mas eu acho que pela nossa experiência e aquilo que nós vamos falando com o ecossistema, as propostas bem-sucedidas surgem sempre de rede de contactos existentes, já de colaborações anteriores, etc. Isto é natural, não é? Claro que quem ainda não tem essa rede pergunta-nos, mas como é que eu encontro essa rede? Como é que eu chego às pessoas? E aí existem diversas formas, participar em eventos setoriais, em Bruxelas, nos Infodays, nos brokerage events que são promovidos tanto pela Comissão Europeia como pelas redes de NCPs a nível europeu, exatamente para isso, para trazer as pessoas ao encontro de interesses comuns, mas também sendo proativo nos eventos setoriais e levar já ao trabalho de casa, levar os tópicos identificados, saber com quem vão falar. Há pouco partilhei uma lista das entidades que mais participam e que captam mais financiamento na área das energias renováveis. Vocês, tendo esta informação convosco, podem abordar aqueles que poderão ser os vossos potenciais futuros parceiros num consórcio vencedor. E é muito importante também escolher alguém que estejam em consórcios com algum track record, por assim dizer. A Comissão Europeia disse-nos recentemente que never in the history of Horizon Europe has a consortium of just newcomers been successful. Portanto, aqui o track record é importante, não vamos enganar-nos, não é? Não quer dizer que não seja possível, mas é importante identificar esses parceiros e mostrar também como é que a vossa entidade pode contribuir e pode trazer o valor acrescentado para uma proposta. Por último, nós, enquanto pontos de contacto nacional, hoje estou aqui eu e o meu colega Flávio, podemos, caso vocês assim o entendam, ler a vossa proposta e dar-vos feedback. É importante que vocês se distanciem um pouco da vossa proposta e antes de a submeter, partilhem com alguém da vossa confiança para uma leitura, para dar esse feedback. E nós podemos ser essas pessoas se vocês assim o entenderem, e faz parte das nossas funções enquanto pontos de contacto nacional. Só para vos dizer, desde a submissão da vossa proposta até a assinatura do contrato com a Comissão Europeia, caso vocês sejam financiadas, há um período máximo que pode ir até 8 meses. Portanto, a Comissão Europeia guarda para si 5 meses para a avaliação, pode ir até 5 meses, não pode ser menos. Se forem bem avaliados, portanto, têm que ter naqueles 3 critérios pelo menos uma pontuação total de 10 para serem convidados a ter financiamento, inicia um processo de preparação do contrato, que pode ir até 3 meses, no máximo de 8, como podem ver aqui, e depois de assinarem o contrato com a Comissão Europeia, recebem logo o pré-financiamento, que pode ir, dependendo da duração do projeto, até 80% do financiamento total solicitado à Comissão Europeia para começarem, então, a implementar as vossas atividades. Existe um conjunto de documentos e de webinars que a Comissão tem ao longo do tempo feito e produzido para apoiar os candidatos. Eu deixo-vos aqui os links para eles todos, para depois consultarem se assim quiserem, em jeito mais de biblioteca do que outra coisa. Convido-vos também a subscrever a nossa newsletter temática do Cluster 5. Nós enviamos uma newsletter mensal com todas as novidades relacionadas com as áreas do Cluster 5, de clima, energia e mobilidade, desde oportunidades de financiamento a eventos relevantes ou outras notícias que nós entendamos que são úteis para partilhar convosco. Portanto, convido-vos aqui também a subscrever a nossa newsletter, se assim entenderem. E para promover o Programa de Trabalhos 2026-2027 e todas as oportunidades de financiamento que eu hoje falei assim muito por cima, tanto a Comissão Europeia como a parceria Clean Hydrogen Joint Undertaking já realizaram eventos a nível europeu, os chamados Infodays e brokerage events também, que aconteceram em janeiro, mas que vocês podem consultar a informação, ela está online, tanto as apresentações como mesmo os vídeos, para não só perceberem aquilo que a Comissão e o Secretariado da Parceria apresentaram, mas também podem aceder à plataforma de matchmaking da Greenet, que é a rede de NCPs do Cluster 5 e que pretende juntar aqui
é um fórum, basicamente, de stakeholders europeus que têm interesse nestes tópicos e estão à procura de consórcios. Por fim, queria-vos aqui só deixar com a equipa do Cluster 5 que vos pode apoiar, comigo está aqui também hoje o Flávio e o Juan, e nós podemos ajudar em todo o processo de submissão da proposta, desde a identificação dos tópicos, os instrumentos de financiamento mais relevantes, à identificação de parceiros nacionais ou europeus. Podemos fazer ponto com a Comissão, caso vocês tenham alguma questão que queiram interessar, e nós podemos fazer esta ponto com a Comissão Europeia, até, como referi há pouco, rever a vossa proposta. E termino aqui. Muito Estou obrigada, disponíveis, Cristiana. obviamente, para qualquer questão. Acho que fantástico, tivemos aqui informações muito concisas e algumas dicas, que é o ponto de partida. Portanto, confirmo então que vamos depois distribuir esta apresentação. Portanto, vocês têm os links, será fácil. Eu tenho aqui quase uma bíblia e, portanto, este foi o desafio que a Cristiana respondeu muito bem. Tenho aqui quase uma bíblia para este tipo de programas. Eu vou sugerir deixarmos as questões todas para o final, portanto estamos a correr aqui um bocadinho contra o tempo. Eu sei que o Marco Alves, entretanto, entrou e será agora a próxima apresentação falar aqui das tendências tecnológicas da inovação na área do offshore, na área das energias renováveis. Portanto, aqui tentar perceber o que é que o mercado anda à procura, se prefere chocolate ou baunilha, e quais é que são as áreas emergentes que podem constituir aqui oportunidades para se começar a trabalhar estes programas. E, portanto, Marco, bem-vindo e uma boa apresentação. Obrigado, Andreia. Eu estou a tentar partilhar. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, conseguimos, Marco. Então, deixa-me só pôr em slide mode, que ele demora sempre um bocadinho. Uhum. Porque é que ele não está? Ele fez aí uma passagem, mas depois, só para aqui alinharmos o tempo. Portanto, estamos aqui com 15 minutos previstos para a tua apresentação. Agora está. Sim, eu julgo que consigo fazer em 15 minutos. Então vá. Bom dia, o meu nome é Marco Alves. Eu queria falar aqui um bocadinho, a convite a Andrei, que agradeço, é sempre um prazer partilhar aqui algumas ideias sobre estes temas. Queria falar um bocadinho sobre as tendências tecnológicas e inovação na área das renováveis. Vou-me cingir um bocadinho àquilo que é uma tendência que me parece clara dentro das renováveis, que são as renováveis offshore. Em investigação e desenvolvimento. Portanto, eu queria dividir a apresentação em 4 partes, 3 principais, uma última deixo para o caso de sobrar 30 segundos. Então, queria começar com soluções e modelos de negócio, aqueles que são mais valorizados e valorizáveis. As áreas tecnológicas emergentes, que muitas vezes são marginais ou algo marginais às áreas principais no campo de energia. Falar um bocadinho de oportunidades de colaboração entre a indústria, as startups e a academia, cenário que nos últimos, diria, 20, 25 anos tem mudado muito em Portugal e tem mudado para melhor, felizmente. E depois fazer uma breve apresentação do EIVEC, que é a instituição que eu represento e que tem já um longo, eu diria, uma das instituições em Portugal e até na Europa com um maior track record no desenvolvimento deste tipo de tecnologias. Fomos criados em 2003 como um spin-off do IST, portanto já lá vão 20 e alguns anos. Já deu para aprender alguma coisa, espero eu. Portanto, quando falamos de renováveis offshore, falamos de vento, que se divide em dois setores, o flutuante e o fixo. O fixo, à realidade portuguesa, não tem grande interesse, o flutuante tem muito interesse e um potencial gigantesco que existe na nossa costa. Estamos igualmente a falar de energia das ondas, estamos também a falar de solar flutuante
Tidal e outros subsetores deste setor global que são as energias renováveis. Neste esquemazinho estão hierarquizadas por, eu diria, quase por TRL. De facto, o vento offshore está muito mais desenvolvido, estamos a chegar a um patamar comercial, já se fala em gigawatts. Eu lembro-me há 20 anos, quando comecei a trabalhar estes temas, kilowatts era a conversa, testes, pequenos protótipos. Hoje já se fala de gigawatts, aliás, temos 2 gigawatts inscritos no PNEC para serem instalados em Portugal a 2030. Portanto, a energia das ondas um bocadinho mais atrasada, o solar flutuante um bocadinho mais atrasado e depois as outras ainda um bocadinho mais atrasadas. Mas todos estes subsetores têm o mesmo desafio. E é um desafio característico de setores emergentes, ou seja, precisam de melhorar a competitividade, precisam de reduzir custos, precisam de acelerar a sua transição para a fase de comercialização. Este, grosso modo, é o desafio maior que estes setores enfrentam. Portanto, serem mais competitivos, e isto não é um problema da energia, é um problema de qualquer indústria. Qualquer indústria, numa fase inicial de desenvolvimento, obviamente é menos competitiva face a outras com um track record mais estabelecido na economia dos países. Portanto, dito isto, que soluções é que são mais valorizadas? Precisamente aquelas que atacam este problema. São soluções que permitem reduzir o LCOE, que é o custo da energia, porque em última instância o que importa não é a energia que se produz, é o custo da energia que se produz. O LCOE é o parâmetro que indica um bocadinho esse índice que reflete o custo da energia que é produzida, no sentido de aumentar a competitividade e a viabilidade económica. Isto quer dizer o quê? Que as soluções mais valorizadas são aquelas que permitem ser replicadas à escala comercial, portanto, facilitam a industrialização e a produção em massa, são aquelas que têm um impacto o mais direto possível na redução do CAPEX e do OPEX, e, em última instância, do custo de capital, ou seja, da confiança dos investidores, e são aquelas que permitem um crescimento sem grandes barreiras de engenharia, ou seja, quando passa do pequeno para o grande, isso não seja, que não haja ali obstáculos do ponto de vista de engenharia que impeçam esse crescimento. Portanto, os modelos de negócio, também eles emergentes associados às energias renováveis, eu não sei se estou a cometer algum erro, talvez, mas eu diria que, grosso modo, eles atacam 5 elementos que são os 5 elementos principais. O primeiro é a geração de energia. Portanto, os modelos de negócio estão relacionados com geração de energia, muitos deles. Outros estão relacionados por questões de armazenamento, que vamos ver mais à frente, com a questão da produção de hidrogênio verde, a questão das emissões evitadas de CO2, as aplicações off the grid e um tema que tem sido muito pouco falado, na minha perspectiva, que tem a ver com outros modelos de negócio muito relacionados com a dessalinização de água. Hoje em dia, este problema vai existindo, mas não é um problema absolutamente crítico, embora exista. Antecipamos, em alguns estudos que fizemos no âmbito de projetos europeus, que daqui a 15, 20 anos, este problema pode ser um problema muito sério na Europa e em muitas partes do mundo mais desenvolvido. Portanto, o que nós estamos a tentar antecipar é um bocadinho esse cenário que vai necessitar de soluções muito tailor-made, e essas soluções vão passar certamente por usar as energias renováveis para a dessalinização de água. Portanto, estes modelos de negócio, eu diria que, com este foco nestes 5 elementos, eles estão mais ou menos divididos em duas partes principais. Um lado de serviços com base em dados. Este lado dos modelos de negócio incide muito, eu diria, na parte mais software da coisa, não é? E aqui temos a operação e manutenção como um serviço de longo prazo. Temos a monitorização remota e a manutenção preditiva, e isto é muito suportado com sensorização inteligente, o IoT, que se fala agora muito. Temos o Digital Twin,
com inteligência artificial para gestão de ativos offshore. É muito difícil a gestão de ativos offshore por várias razões, algumas delas porque são plataformas um bocadinho inacessíveis. Estes digital twins permitem otimizar recursos, permitem antecipar falhas e, principalmente, permitem simular cenários. O que é que acontece? O what if, não é? O que é que acontece se o vento for este e não aquele? Se a falha for esta e não aquela? Portanto, isso permite um conhecimento profundo do asset offshore, que de outra forma seria muito difícil, porque requeriria testes em tanques de ondas e coisas muito dispendiosas. E por último, plataformas integradoras de dados para apoiar a tomada de decisão com base em analytics e permitem também otimização da produção. O foco deste tipo de serviços ou deste tipo de modelos de negócio está muito focado na maior eficiência operacional. Eficiência é a palavra-chave. Não é eficácia, é eficiência. Porque a questão de eficiência já encerra em si eficácia. Se eu não for não é? Se eu só sou eficiente se também for eficaz. E, portanto, associado a esta eficiência está também a redução do risco técnico. Do outro lado, eu diria que são modelos de negócio mais baseados no hardware. Temos algumas tendências também. Eu diria que a mais forte é aquela que combina energia com armazenamento e com questões relacionadas com a rede elétrica. E neste caso, destacava a integração multitecnologia, que permite uma produção mais suave da energia, da eletricidade gerada. Aqui, muito se tem feito na articulação do vento com ondas. A questão do armazenamento com baterias, ou seja, o offshore wind mais baterias, que também é uma coisa muito em voga hoje em dia, e o desenvolvimento das baterias tem sido super acelerado nos últimos tempos, muito na China, mas algumas coisas também na Europa. Este desenvolvimento permite uma coisa importante, que é trazer inércia adicional, mais resiliência à rede elétrica. Depois temos a questão do Power to X, ou seja, o armazenamento com hidrogênio, offshore wind a produzir hidrogênio, e depois o hidrogênio será usado como amónia ou outro vetor qualquer. Temos também o offshore wind com água potável, que eu já referi. Temos as microgrids e os VPPs, que são basicamente plataformas digitais off the grid, mas que agregam e coordenam múltiplos ativos energéticos que estão distribuídos. Estes modelos de negócio têm na sua gênese maior flexibilidade do sistema, que é absolutamente crítico, e uma coisa também muito importante, quando no mix energético há uma fatia grande de renováveis, permitem reduzir o curtailment, que é talvez um dos pontos mais críticos do mix energético com muitas renováveis integradas. Portanto, estes são basicamente os modelos de negócio que, na minha perspectiva, são talvez a forte tendência atualmente. Agora eu queria passar um bocadinho às áreas tecnológicas emergentes, e elas basicamente são, ou seja, as áreas tecnológicas emergentes, aquelas mais importantes, são as que apresentam maior capacidade para acelerar o ritmo de desenvolvimento. Isto quer dizer que daqui a 10 anos provavelmente não são estas, serão outras. Portanto, dentro destas que potenciam a implementação do setor das energias renováveis offshore, está certamente a digitalização e a inteligência artificial. É preciso, de facto, reconhecer que a inteligência artificial, nomeadamente naquilo que é... antes de dizer o que vou dizer, referir só à questão dos digital twins, que já foi falado, algoritmos de machine learning para manutenção preditiva, mas há um aspecto que talvez seja o mais crítico, que é a otimização do controle dos parques. E o controle dos parques com inteligência artificial vem resolver uma coisa, ou vem ajudar, ou pelo menos a mitigar, alguns aspectos que, num certo sentido, até são um bocadinho paradoxais. O que é que eu quero dizer com isto? Um parque de energia das ondas, por exemplo, o controle do dispositivo é muito difícil de se fazer. A inteligência artificial ajuda nisto, com base em padrões
passado, é muito difícil de se fazer. Porquê? Porque tem de ser um controle preditivo, ou seja, eu tenho que ter conhecimento do futuro para ajustar no instante presente a dinâmica do sistema. Isto é uma coisa difícil de se fazer. Ao nível de um parque, deixa de ser difícil e passa a ser dificílimo. E o que a inteligência artificial permite é perceber os padrões que nos permitam otimizar este controle dos parques, que às vezes tem uma dimensão paradoxal que eu disse há pouco. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu, num parque, pode surgir a necessidade de ter algumas máquinas paradas para que na globalidade a produção do parque seja mais alta. É esta a dimensão paradoxal que é um bocadinho contraintuitiva. Temos outras questões, outras tecnologias, uma área também muito interessante que é o storage e o Power to X, que já referi, as baterias integradas offshore, a produção de hidrogênio verde. Temos uma área muito discutida hoje em dia, que é a segurança e a resiliência cibernética. Estamos a falar imaginem um parque de 1 gigawatt, é uma percentagem da produção de eletricidade enorme no nosso mix, quando isso for uma realidade. Obviamente, os protocolos têm que ser seguros, os protocolos de comunicação têm que ser muito seguros, tem que haver uma certa redundância para evitar que aconteça uma autêntica tragédia se algum hacker conseguir influenciar aquilo que é o controle de 100 turbinas ou 200 turbinas que compõem um parque desta dimensão. Depois temos tecnologias de conversão de energia inovadoras. Aqui, a energia das ondas precisa de melhorar a sua eficiência, muito à custa de estratégias de controle que eu referi há pouco, melhoria destas estratégias de controle. Portanto, estas áreas, num certo sentido, um fogo a este desenvolvimento. Temos os sistemas híbridos, como é que se deve articular a energia eólica com a energia das ondas ou outras fontes de energia. E eu ontem, quando estava a preparar a apresentação, lembrei-me que estava a fugir um bocadinho a um aspecto que é absolutamente fundamental e que até a este ponto eu não tinha referido, que é a questão ambiental. Ou seja, quando se fala de energias renováveis, a questão tecnológica é uma questão que tenta dar resposta a um problema ambiental. Portanto, o ambiente tem que estar sempre no alicerce de todos estes desenvolvimentos. E como não tenho falado muito, lembrei-me que uma das coisas, e isto também é uma tendência muito forte, são os Nature Inclusive Designs, para promover ecossistemas locais. Isso basicamente são adaptações no próprio design das plataformas flutuantes ou dos conversores de energia das ondas, para promover que aquele ecossistema local tenha veja na plataforma a sua casa, num certo sentido. Isto é uma coisa que tem sofrido muito, tem sido alvo de grandes desenvolvimentos nos últimos tempos, e coisas bem interessantes se têm feito em projetos europeus, nos quais várias entidades portuguesas têm participado. Depois temos a questão da observação e integração do IoT. Aqui, a questão do surveillance, por exemplo, é uma questão muito importante. Combinar dados de satélites com o posicionamento de assets ou embarcações, com sensores in situ, ou seja, usar toda esta panóplia, todas estas fontes de informação, toda esta, para tirar o mais sumo que se consiga tirar desta laranja. Depois temos a monitorização automática também, sensorização remota, que são coisas que estão muito em voga hoje em dia. E por último, uma que se tem falado menos na minha perspectiva, mas é igualmente importante, que são os materiais avançados. Estas tecnologias têm um espaço de evolução enorme, que são compósitos de alta durabilidade, são revestimentos de alta corrosão, porque estas tecnologias estão sujeitas a climas muito agressivos, nomeadamente água salgada. Temos as estruturas autorreparáveis, com betão, com fibras poliméricas de alta densidade. Toda esta panóplia de novos materiais é um campo, uma área de tecnologia muito emergente. Depois, nas oportunidades de colaboração entre a indústria, startups e a academia, uma das coisas que eu referi há pouco é que eu comecei a minha vida profissional há mais ou menos 20 anos
e é talvez uma das coisas onde a face de Portugal mais tem mudado. Eu diria que é esta interligação entre startups, que há 20 e tal anos era um termo que quase nem se sabia o que queria dizer, hoje é perfeitamente comum, mas esta ligação entre a academia, a indústria, startups que surgem com muita avidez e muita facilidade, o que é bom. Agora, dentro desta articulação ou colaboração entre este tipo de entidades, eu diria que acelerar a implementação de um setor, seja ele qual for, mas este não foge à regra, é crítico ter uma boa articulação entre estas entidades. E é crítico até para reforçar o posicionamento estratégico de Portugal. Neste contexto, há 3 aspectos que eu acho que são essenciais. O primeiro é a promoção da transferência de conhecimento. Partilha de modelos físicos e computacionais, isto diz mais respeito, por exemplo, às universidades. Muito daquilo que se faz hoje em dia numa tese de doutoramento, numa tese de mestrado, morre na gaveta de uma universidade. Outra vez, morriam muitas mais ideias há 20 anos do que hoje, mas isso pode ser muito útil a algumas startups, algumas empresas, portanto, esta transferência de conhecimento é importante ser promovida. A gestão de projetos, estou mesmo a terminar, a gestão de projetos são complexos, indústrias do oil and gas, portuária, podem trazer também para ajudar algumas startups. Abordagens de saúde, segurança e ambiente no trabalho, já temos esse conhecimento do oil and gas que pode ser adaptado. Os programas de aceleração e incubação, acelerar tecnologias numa fase early stage, mentoria técnica em empresas, financiamento ou cofinanciamento com partilha de propriedade intelectual, são coisas que interessam muito a empresas, interessam muito a startups. O co-desenvolvimento de tecnologia, e com programas de joint R&D, a Europa tem feito muito grande esforço neste sentido, laboratórios partilhados, ambientes controlados, simulações de ambientes controlados. Portanto, eu diria que isto é o framework que enquadra bem estas articulações entre indústrias, startups e universidades. E para estes 30 segundos finais, eu queria só mostrar quem é que é o EIVEC, quem é que nós somos. Somos basicamente uma instituição criada em 2003, spin-off do IST, com um foco grande naquilo que é transição energética. Gigantesco na nossa costa e nós achamos que se deve aproveitar, quer por questões de descarbonização da economia, quer por questões de segurança de abastecimento, quer por questões de independência energética, fatores estes últimos 2 que têm sido muito falados agora, depois da invasão da Ucrânia, mas obviamente não podemos esquecer a descarbonização da economia. Basicamente, olhamos os problemas de uma forma tripartida, economia, ambiente e engenharia, e olhamos a resolução dos problemas de uma maneira integrada. Ou seja, um problema não se resolve só com a parte técnica, resolve-se com uma articulação sinérgica entre estas 3 vertentes. Se o meu sistema produz muita energia, mas prejudica muito o ambiente, não serve, e se for muito caro também não serve. Portanto, é um equilíbrio entre estas 3 áreas, com foco nas renováveis, como disse, e olhamos, mais intensidade ou menos intensidade, os modelos de negócio que andam aqui à volta daqueles 5 aspectos que eu referi há pouco. Uma estratégia que é muito simples e muito alinhada com aquilo que é a nossa presença constante em projetos europeus, ou seja, temos a estratégia dividida em 2 partes, o desenvolvimento e a exploração dos resultados. O desenvolvimento consiste em participar ativamente em projetos europeus, principalmente financiados pela União Europeia, mas não só. Desses projetos europeus conseguimos reforçar as nossas competências, conseguimos criar know-how, conseguimos criar ferramentas, conseguimos criar metodologias que vamos depois customizar e levar à indústria e explorar como serviços. A própria indústria, com o feedback, nos ajuda a entrar novamente neste ciclo de desenvolvimento. É um bocadinho isto que nós fazemos, usamos muitos projetos Horizon Europe para isso, onde temos um track record muito significativo, são 80 e tal projetos desde a nossa criação,
Isto são os logos de todos os projetos da Comissão Europeia. Alguns não são Comissão Europeia, mas a grande maior parte, a grande maioria são Comissão Europeia, onde nós participamos sempre em consórcios europeus, com networking que demorou muito tempo a construir, mas que de facto nos projetos europeus, que é grande e pequeno ao mesmo tempo, passo a explicar, é 40%, é grande comparativamente à maior parte das instituições ou da média europeia, que anda à volta dos 10, 15, é pequena porque quer dizer que em cada 10 projetos, 6 não são financiados. Mas é assim, é o jogo. Não vou entrar em detalhes sobre regras de como desenvolver as propostas. A Cristiana fez uma apresentação extraordinária nesse domínio, portanto eu passo essa fase e terminava a minha apresentação. Neste ponto, julgo que passei só 1 minuto do tempo, de maneira que peço desculpa por isso. Obrigada, Marco. Estamos aqui com algum delay, mas eu peço paciência porque o que vem a seguir, o que já passou foi muito bom e o que vem a seguir é tão bom, ou melhor, são os pitches. E, portanto, vamos agora passar rapidamente aqui à apresentação de ideias do Tiago. O Tiago vai fazer o seu pitch. Eu relembro que aqui a regra do jogo são 3 minutos por pitch. Portanto, Tiago, força. Obrigado, Andreia. Antes de tudo e antes de começarmos a contar o cronómetro, queria agradecer a oportunidade, obviamente, de apresentar não só o nosso trabalho como da nossa startup, e espero eu que isto resulte, digamos, rematemos para a baliza e marquemos golo. Neste sentido, deixe-me só tentar partilhar corretamente aqui o meu ecrã. Eu acho que conseguem ver a minha apresentação. Sim. Sim, Tiago. Ok, obrigado. Sim. Pronto, eu também peço desculpa, eu aqui na apresentação eu tentei fazer aqui um blending entre o template da sessão com a nossa informação. Tem aqui alguma informação em inglês, mas de uma forma sucinta. Eu estou aqui em representação da Verdantia. Nós somos uma startup na área de Clean Tech. Nós estamos no Porto, do outro lado da rua da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e nós estamos a desenvolver uma tecnologia inovadora que nós chamamos Synflex, que tem que ver com o Syngás flexível, e basicamente nós construímos sistemas para a produção de gás de síntese, que são misturas de hidrogênio e monóxido de carbono, são o precursor para qualquer produto petroquímico, e estes nossos sistemas são para ser, digamos, colocados e operados junto a centrais de biogás, que são tipicamente de natureza descentralizada, e transformar em químicos e principalmente combustíveis de alto valor acrescentado. E o nosso foco do ponto de vista da aplicação tem que ver essencialmente com setores muito complicados de descarbonizar com as soluções que já são maduras, e menciono essencialmente transportes pesados, como a aviação, o transporte marítimo, mas também a própria indústria do aço e do cimento, que precisa normalmente de temperaturas bastante elevadas e que não é fácil descarbonizar, e o hidrogênio, infelizmente, não é um canivete suíço, porque tem aplicações onde ele é mais ou menos eficiente e mais ou menos caro, mas de um ponto de vista geral, o nosso objetivo, quando começámos a trabalhar esta tecnologia, era de atacarmos setores complicados de descarbonizar, mas com tecnologia que fosse também economicamente competitiva. E aqui o nosso conceito basicamente tem que ver como valorizar o biogás, que há um potencial de biogás. Eu uma vez falava com alguém de um operador de plantas de biogás que me dizia: Tiago, tu ficarias surpreendido se soubesse a quantidade de biogás que é muito complicado monetizar, principalmente devido a desafios logísticos. E então aqui o nosso conceito é creio que a maioria de vocês já ouviu falar nisto, quase todo o biogás que é produzido normalmente faz-se um upgrade para biometano, onde se separa essencialmente metano de dióxido de carbono, são os principais constituintes do biogás, e normalmente o biogás é comercializado no mercado entre 30 a 50 euros o megawatt-hora.
Fazendo o upgrade para biometano, o valor deste combustível passa entre 60 a 90 euros por megawatt-hora. Isto tem que ver com o feedstock que é utilizado e também a pureza do biometano. Contudo, se nós levarmos esta valorização um pouco mais adiante, nós podemos transformar o biogás em combustíveis mais interessantes e com maior valor acrescentado que o biometano. E é essencialmente isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a desenvolver sistemas para transformar biogás diretamente em combustíveis para a aviação sustentáveis, onde, por exemplo, o seu preço de comercialização por megawatt-hora é significativamente superior ao do biometano. Portanto, nós não só, digamos, conseguimos resolver um desafio logístico, mas, ao mesmo tempo, gerar outras cadeias de valor que não estão a ser exploradas neste momento. E deste ponto de vista, o principal problema que nós estamos a abordar é o custo de produção deste syngas, ou seja, deste precursor para os produtos petroquímicos. Normalmente, este gás de síntese representa cerca de 70% dos custos de operação na síntese ou na produção de combustíveis sintéticos. Normalmente, esta produção é tipicamente centralizada, infraestruturas muito pesadas, capex elevados e gera enormes quantidades de CO2 e de emissões. A alternativa, e muitos dos nossos competidores, para serem 100% verdes, eles utilizam para produzir estes combustíveis sintéticos hidrogénio verde e captura de CO2 direta ou da atmosfera ou do mar. O meu doutoramento foi em eletroquímica e particularmente em hidrogénio verde. Eu, infelizmente, acho que soube um bocadinho demasiado do que eu queria relativamente ao hidrogénio verde. E o hidrogénio verde tem um problema que é, como o Marco falava, o custo levelizado, ou seja, o custo levelizado de produção de hidrogénio verde é cerca de 4 a 6 vezes superior ao hidrogénio cinzento. Portanto, todos queremos ser verdes, mas a pergunta que vem a seguir é: quanto é que isso me custa? E nós estamos a desenvolver tecnologia para conseguirmos ter este gás de síntese sem depender dos altos custos energéticos necessários para produzir hidrogénio verde e para capturar o CO2. Então, o conceito que nós desenvolvemos, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também de modelos de negócio, é levar as unidades de transformação de biogás para combustíveis diretamente à fonte. O biogás, como é um gás, é muito difícil de transportar se não houver infraestruturas de transporte já instaladas. Contudo, se nós levarmos os nossos sistemas junto do biogás, nós conseguimos facilmente alimentar o biogás e o output do nosso sistema é já um combustível líquido, onde as infraestruturas de armazenamento e de transporte já estão bem instaladas. Nós conseguimos transportar facilmente combustíveis líquidos através de caminhão, através de cisternas em comboios. E então o nosso objetivo aqui é utilizar um feedstock que não está a ser explorado devidamente e produzir combustíveis sintéticos que podem ser facilmente transportados para locais onde o seu abastecimento vai ser necessário, como portos para combustível marítimo ou aeroportos para combustível da aviação. Aqui deste lado temos um esquema um bocadinho complicado. Isto tem que ver com a nossa novelty do processo. Nós estamos em processo de patente do processo. Obviamente irão surgir outras patentes dentro desta família de patentes. E esta aqui é a nossa equipa de cofundadores. Eu tenho doutoramento em Engenharia Química, cheguei a dar aulas na Faculdade de Engenharia durante uns tempos também e tenho uma experiência acumulada de mais de 15 anos em processos catalíticos e em processos eletroquímicos, eletrolisadores, células de combustível e baterias avançadas. O meu cofundador Francisco é engenheiro mecânico com uma expertise grande em automação, o que é crítico porque nos permite automatizar processos que normalmente requerem utilizadores a controlar válvulas, controladores de caudal e por aí fora. E nós desenvolvemos software para operar os nossos sistemas de forma completamente automática. E o meu segundo cofundador é o Frank, francês, que tem larga experiência em estratégias de negócio e em escalar tecnologias, também já tem um track record nesse sentido. E de uma forma sucinta, nós estamos aqui a tentar estabelecer ou participar em consórcios completos para desenvolver rotas de produção de combustíveis sintéticos que sejam limpas e, ao mesmo tempo, economicamente competitivas. Muito obrigado. Obrigada, Peço Tiago. desculpa se Foi passei o ótimo. meu tempo designado. Não, está enquadrável, está civilizado. Eu recordo, Rita, podes começar agora o próximo pitch, Rita Paleta, da Motengil Ambiente e Energia.
No entretanto, se tiverem algumas questões, porque o tempo já ultrapassámos, eu agradeço aos resistentes que continuam connosco, mas se tiverem algumas questões, ponham por favor na conversa ou no chat e nós faremos chegar as respostas ao nosso melhor alcance. Rita. Sim, bom dia. Vou tentar respeitar o tempo. Obrigada. E o meu pitch é um bocadinho diferente, embora já tenha passado a parte do PhD e inovação do outro lado. Agora estou do lado de uma chamada grande empresa, e venho oferecer o complemento. É muito engraçado ter ficado para o fim a falar a seguir às soluções e modelos de negócio do AVEC ou até à questão de uma solução para o biogás, uma vez que eu venho aqui apresentar, se calhar, o lado da moto em Gil, porque de uma maneira geral, se estamos numa audiência portuguesa, conhecem a moto em Gil da parte da construção e das infraestruturas. Eu venho apresentar, digamos assim, a parte complementar da Motengil, e estando na Motengil Energia, pertenço aqui a uma área maior que é a do ambiente e energia. Eu não pus aqui símbolos, mas as empresas são a Motengil Energia, a EGF e a Suma. Portanto, de uma maneira geral, a nível de Portugal continental, estamos nestas regiões e as áreas de negócio que eu vou listar a seguir são desde a recolha dos resíduos, tratamento de resíduos e produção de eletricidade renovável. Eu tentei fazer aqui um resumo daquilo que temos, mais focado na parte da energia, mas também perceber de onde é que vem. Eletricidade renovável, nós temos algumas instalações em operação, algumas em pipeline, nas chamadas renováveis convencionais, sendo hídrica, solar, e projetos agora com baterias. Os projetos onde eu estou mais dedicada são exatamente projetos que o Tiago falava, portanto, pegar no biogás proveniente do tratamento de resíduos e fazer upgrade para biometano, uma vez que ele estava a ser usado em cogeração, e agora estamos a fazer o upgrading do biogás. Portanto, fiquei com interesse em ouvir as soluções, Tiago. A outra parte aqui da apresentação do resumo está relacionada com a recolha dos resíduos e que eu honestamente não estou tão à vontade, mas acho que faz sentido trazer para esta apresentação, uma vez que energia, cidades sustentáveis, circularidade, eu acho que há aqui muito palco, muito ambiente para explorar em projetos. Eu já fui dizendo mais ou menos isto, mas as áreas de negócio desta parte da Motengil Energia, Motengil Ambiente e Energia, passa desde a recolha e a limpeza dos resíduos nos ecocentros e também com recolha a nível municipal, o tratamento e separação, que nos vários centros onde há tratamento mecânico e biológico, separação entre fluxos valorizáveis, incluindo, lá está, digestão anaeróbia para a produção do biogás, e áreas como que não diretamente waste to energy, embora haja uma das incineradoras aqui na região de Lisboa, pelo menos, que é da Valor Sul, que está dentro da EGF, e onde também se fazem valorização de escórias e combustíveis derivados de resíduos. E por último, a área da energia renovável descentralizada, aqui não tanto numa ótica de consumidor final, mas de grandes consumidores, mais na área da indústria e dos serviços. Aquilo que vos queria trazer é a oportunidade aqui. Pronto, a Motengil não desenvolve tecnologia, mas pode oferecer ambiente para testar tecnologia. Eu volto aqui a elencar áreas que me pareceram interessantes neste tópico da energia,
mas, por exemplo, no que diz respeito à valorização de resíduos, nós estamos a olhar também para áreas que se calhar não são aqui tão diretamente relacionáveis, ou talvez sejam, portanto, não conheço a audiência em particular, mas no que toca à circularidade, quer a questão dos critical raw materials, e agora com alguns projetos mais iniciais a nível português, não a nível europeu de urban mining, ou até o que fazer a fluxos de têxteis com reciclagem mecânica, reciclagem química. Portanto, deixo os meus contactos. Eu acho que eu não pus aqui o número de telemóvel, mas pus o e-mail. E estou disponível para discutir participação em consórcios nesta ótica de teste de pilotos numa das nossas áreas. Obrigada, Rita. Outra apresentação fantástica, portanto, temos aqui algumas oportunidades. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão, já passámos, eu vou dar aqui 1 minuto para fecharmos às 11h30, portanto, se houver aqui alguma questão, levantem a mão. Eu tenho aqui inúmeras questões, mas o que vou fazer é juntar estas questões e enviar depois às pessoas a que se referem e ter as respostas depois por outra via. Mas por agora temos 1 minuto. Alguém tem interesse em pôr alguma questão? Luísa. Agora, Luísa, como é que nós damos aqui o som à Luísa? Acho que já tem, Luísa, confirmo. Muito bom dia. Bom dia. Perfeito. Mais do que uma questão, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Portanto, eu estou aqui em nome do ISQ. By the way, eu não estou diretamente relacionada com a agenda ATE, mas sou um dos pontos de contacto, okay, nos projetos europeus, precisamente na área da energia. Portanto, queria fazer um agradecimento particular por me terem permitido estar a assistir e, portanto, quer a apresentação do Tiago, quer da Rita, quer da Wavex, são certamente interessantes e eu irei passar os vossos contactos num futuro muito próximo, diria amanhã. Tenho que ir, eu estou sediada em Grijó, no IESC em Grijó, e terei que ir a Oeiras precisamente para discutir parte da estratégia. Portanto, esta semana foi um bocadinho atribulada porque tivemos submissões na terça-feira e hoje também entrei mesmo em cima do evento porque estava a decorrer precisamente um brokerage event do Cluster 4, que é a indústria, e que muitas vezes toca, apesar de tudo, temas que são comuns. Portanto, o que foi aqui mostrado não é tanto se refere, portanto, a questão do ambiente e da energia no Cluster 5, mas muitas vezes a questão da indústria do aço ou até a indústria da construção acabam por ser tocadas no Cluster 4 e, portanto, a minha palavra é só de agradecimento e efetivamente ficarei atenta aos contactos e passarei certamente a informação aqui hoje apresentada. Muito obrigada. Obrigada a nós, Luísa, e falamos. É sempre importante, porque há muita coisa a acontecer. E o difícil para mim, e se me permitem o comentário, é afunilar e focar informação para que possamos começar a implementar alguma coisa. Às vezes o excesso de informação os ingleses têm uma palavra fantástica, é overwhelming, ou seja, não conseguimos encaixar tudo. Portanto, Luísa, será um gosto falarmos e continuar esta conversa. Portanto, se não temos mais questões, só aqui para fazer o wrap-up, nós iremos, se nada em contrário do vosso lado, partilhar as apresentações com todos aqueles que estiveram na sessão. Iremos também contactar aqueles que já demonstraram interesse em falar na fase de registro. E agora, todos aqueles que depois de ouvirem e perceberem aqui a nossa metodologia, se tiverem interesse em continuar a falarmos para perceber se há aqui alguma oportunidade que nós possamos ajudar e participar, digam-nos, façam-nos chegar um e-mail, um telefonema, aquilo que acharem mais cómodo e conveniente, e nós iremos então estar aqui numa fase até ao final do mês de recolha de interesses, para depois começar então a metodologia na fase 2 para o matchmaking e, entretanto, preparar a próxima série, que será sobre a descarbonização. E aqui, Luísa, a parte da indústria é crítica, portanto, provavelmente iremos falar também sobre isso.
Resta-me agradecer, Cristiana, Marco, Tiago e Rita, fantásticos. Obrigada pelo apoio e pela informação disponibilizada e desejo a todos um resto de boa semana. Obrigado, Boa obrigado. semana. Obrigado a todos. Obrigada, bom dia. Bom dia. Pronto.